Olá pessoal que está acompanhando os vídeos e palestras sobre o Dia do Orgulho Pagão. Eu sou Yuri Vaz, sacerdote de Uezir, e hoje eu vou falar um pouco sobre essa divindade. O Uezir, que tem o seu nome grego, que é Osíris, ele também tem outros nomes devido a localidades, de lugares, como Alzar e Azar. A aparência de Osíris, ou Uezir, geralmente ele se apresenta como um homem verde, ostentando na sua cabeça a coroa Atef, ou de outras vezes como um homem sentado no trono, ou até mesmo de forma mumificada. O Uezir tem como pais Nut e Geb. Nut, a deusa do céu, e Geb, o deus da terra, sendo Nut tendo 5 filhos, sendo o primeiro a nascer sendo o Uezir, segundo Sete, terceiro Heruer, quarto a Sete, que é Isis, e Nebet-Hetz, que é Nefet. Osíris tem como sorte, a sua amada esposa Isis, que é o seu nome também grego, que é a Sete. O Uezir tem como epíteto, na verdade o Uezir tem muitos epítetos, sendo o primeiro dos ocidentais, sendo essa relação, ocidentais referindo aos mortos, o solitário da árvore de acácia, senhor da eternidade, e o Enefer, que significa belo ou bonito. A história de criação, na verdade, de Osíris, começa com o deus Ra, na qual ele teve uma profecia em que um dos seus bisnetos poderia usurpar o seu trono. E então, Ra, com medo disso se concretizar, ele passou a constatar Shu para com que afastasse Nut e Geb. Então Shu, com a sua força, acaba empurrando Nut para cima, tornando-se a deusa dos céus, e Geb para baixo, tornando-se o deus da terra. Nut e Geb, conformado com essa situação, eles acabam buscando uma forma de conseguir se reencontrar, e até que eles conseguem. Então, diante dessa situação, Nut acaba engravidando. Ra, desesperado por essa situação, acaba fazendo com que os 360 dias não ocorra a luz, para com que Nut não possa gerar seus filhos, na verdade. E então Nut recorre ao deus de Gerut, que é o deus Thoth, com o nome grego, o deus de todo conhecimento, o deus de toda sabedoria, para ter algum tipo de conselho, ou até mesmo de buscar uma forma para com que ela consiga gerar esses filhos. E então, de Gerut, que é o deus Thoth, ele recorre ao deus das fases lunares, o deus da lua, que é Khonsu. E o deus Khonsu era um deus que ele tinha o grande hábito de jogar o jogo de Senex, que é um tabuleiro. E então Gerut faz o pedido a Khonsu, e Khonsu desafia o deus de todo o conhecimento, o deus da magia, o matemático dos deuses, o escriba dos deuses, Thoth, ao desafio do jogo. E então Thoth aceita o desafio com Khonsu, e por ele ser um deus de muito conhecimento e ser um deus de múltiplas habilidades, acaba vencendo Khonsu nesse jogo de Senex. E então Khonsu concede o pedido que o deus de Gerut, que é Thoth, pede. E então Gerut, o Thoth, ele pede a Khonsu 5 dias extras para com que Nut consiga dar luz a cada um de seus filhos em um dia. Então, daí nasce também o Ep-Rompet, que significa Ano Novo Egípcio, 5 dias extras, que são conhecidos como dias epagomenais, aonde
Nut gera o seu primeiro filho, sendo o Ezir. E os outros que eu já falei anteriormente. Então, aí ocorre o nascimento de Ezir. O Ezir, né, ele assumiu muitos papéis, muitas responsabilidades, né, sendo que anteriormente Ra, que tinha o trono, que passou, né, o seu trono para Geb, e Geb passou o seu trono para o Ezir, sendo o Ezir o terceiro a governar o Egito, onde o Egito passou por um grande período, né, de prosperidade, de abundância, porque esse Deus ele passava muito conhecimento para os humanos enquanto esteve, né, na sua civilização. Osíris, né, o Ezir, ele passou o seu conhecimento de plantar, de colher e até mesmo de dominar os animais. E então, por essa questão, a civilização, né, na qual o Osíris, né, o Ezir estava governando o Egito passou por um momento de grande crescimento. Osíris, né, o Ezir, ele passou a assumir muitas responsabilidades. Outras responsabilidades, além de governar o Egito, ele assumiu, né, algumas responsabilidades de Anubis, que é Inepu, na qual, quando ele foi quartejado por Sete, pelos seus 14 pedaços, na qual a Sete, né, Ísis, recolheu todos os pedaços dele e deu a vida para ele novamente, ele passou a governar o mundo dos mortos, né, que é Duat. Então, assim, ele passou a tornar, né, o primeiro dos ocidentais, o Senhor da Eternidade e outros títulos, né, outros epítetos. Falando agora um pouco sobre Osíris, sobre a sua história, né, quem é Osíris, agora a gente pode falar um pouco sobre as oferendas, né, para com que a gente consiga criar um elo, para que a gente consiga aproximar esse Deus da gente. As oferendas para Osíris, né, para o Ezir, são geralmente verduras, né, por ele ser o Deus da vegetação, grãos, principalmente água, pão, vinho e cerveja. Tá? São as ofertas mais básicas para ofertar para esse Deus. Itens ou símbolos que representam Osíris, né, o Ezir, touro, jet, que é um pilar, né, que significa, né, que representa a estabilidade, e plantas também vivas podem ser utilizadas, representado esse Deus. Pedras que a gente pode, né, utilizar como representação ou para ofertar, né, para Osíris, o Ezir, são madeiras pedrificadas, principalmente quartzo verde, água marinha, pedra também esmeralda e deixa eu ver outras pedras aqui, lápis lazuli, embora seja uma pedra também consagrada a Sete, a sua esposa, e deixa eu ver, amazonita e também turquesas. Perfumes para o Ezir. O Ezir tem um epíteto que se chama o solitário de acácia. Então, um dos principais perfumes, né, aromas que pode te fazer lembrar esse Deus e que tem a relação com esse Deus é perfumes de acácia. Sim, também como lótus ou outros tipos de perfumes que tenha um aroma mais amadeirado. Cores que têm a relação com esse Deus também são cores preta, por representar a terra fértil, verde, por representar a vegetação, e marrom, por representar também a própria terra ou até mesmo a sua cor também. Associações de orações para esse Deus geralmente são orações para justiça, orações para proteção, principalmente proteção contra inimigos ocultos, orações para virilidade, para fertilidade, para colheita, né?
e entre muitos outros tipos de orações. Qualquer oração pode ser feito para esse Deus, mas essas são algumas orações mais básicas, né? Para você criar uma intimidade, para também trabalhar com ele. Agora que falamos bastante sobre o Exir, né? Falamos sobre as cores, coisas que correspondem a esse Deus, eu agora vou passar uma forma de rito, né, semanal com o Exir, né, e com os ancestrais. Por ele ser o Deus, né, do submundo, por ele ser o Deus dos mortos, o primeiro dos ocidentais, né, ocidentais que tem a relação aos mortos, a gente realiza, né, esse ritual para criar mais intimidade com esse Deus, né, para formular, para criar laço, para fortalecer ela. Então, tudo que a gente vai precisar nesse ritual será uma imagem de Exir, sendo uma imagem impressa ou até mesmo algo simbólico que possa representar ele, e também óleos, né, qualquer tipo de óleo, principalmente óleo com aroma que possa lembrar ele, que é amadeirado, incenso, velas e fósforo, somente. A gente vai acender a vela, vai acender o incenso e começar, né, a chamar o Exir diante do seu santuário, diante do seu pequeno santuário que você irá montar para o Exir. E você vai começar uma pequena invocação, né, para esse Deus, que vai dizer: lindo que repousa sobre Maat, Senhor da terra sagrada silenciosa, eu te louvo e honro. Em seguida, você vai fazer uma libação em uma das taças para o Exir e vai dizer: eu derramei água fresca para você, Exir, para que você se refresque e nunca sinta sede. Em seguida, você vai fazer uma libação para os seus ancestrais, no recipiente separado, e vai dizer: é puro,